Olá, meus queridos alunos do Colégio Laerte. Aqui quem está falando é o professor Jamil, de Matemática. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre funções. Nós estamos fazendo uma revisão, né, sobre as principais funções já estudadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função do segundo grau. Será o nosso primeiro vídeo sobre esse conteúdo. Como é um conteúdo um pouco extenso, então nós vamos dividir aí talvez em 2 ou 3 aulas, ok? Função do segundo grau ou função quadrática. Para que uma função seja considerada, né, seja chamada então de segundo grau, é necessário que a sua regra, né, a sua lei de formação, possa ser escrita na seguinte forma: f de x é igual a ax ao quadrado, por isso que é do segundo grau, tá? O grau da função então aqui é 2, mais bx mais c, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são números reais, tá? São os nossos coeficientes. E a única restrição para eles é que o a, no caso, então, não pode ser zero, tá? Tem que ser diferente de zero. Vou passar um exemplo aqui, vocês vão entender por que ele não pode ser zero. Bom, alguns exemplos de função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6, onde então, se nós fôssemos tirar os nossos coeficientes, o a é aquele número que acompanha o x ao quadrado. No nosso caso aqui, quando não tem nada, é 1, tá, pessoal? Mais x, então o b é aquele número que acompanha o x, no nosso caso aqui, 1 também, tá? E o c é o termo independente, que no nosso caso aqui é menos 6. Veja que não há nenhuma restrição para que o b e o c seja zero, tá bom, pessoal? A única coisa que não pode acontecer é o a ser zero. Por quê? Imagina que essa função aqui fosse escrita assim, ó, 0x ao quadrado mais x menos 6. Se o nosso a fosse zero, 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer coisa, é zero. Então isso iria sumir. E acabaria então acontecendo o quê? Sendo uma função do primeiro grau e não do segundo grau. Então é por isso que o a não pode ser zero. Nesse caso aqui, ó, dessa função, o nosso coeficiente a, ele vale quanto? Veja que a função é uma função incompleta, a gente diz, tá? Por que incompleta? Ela só tem o valor do a. Se ela tivesse o valor do a e do b, também seria incompleta. Ela só é considerada completa quando ela tem todos os coeficientes. No caso, o a, o b e o c, como essa primeira nossa aqui. Tudo bem? Então, no nosso caso aqui dessa função, o a vale menos 1, o b eu não tenho, então é zero, e o c também é zero. Mesmo assim, é uma função do segundo grau. Bom, depois de feita a definição, vamos ver então qual é a relação que os coeficientes, né, que o a, o b e o c, eles têm com o gráfico de uma função do segundo grau. Quando o a, pessoal, quando o coeficiente a for maior que zero, como nessa nossa primeira aqui, ó, que o a valia 1, a concavidade da parábola é voltada para cima. Todo mundo sabe, acredito que sim, que o gráfico de uma função do segundo grau, ele é uma parábola, tá? Ele pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. O que vai determinar isso é o valor do a. Se o a for maior que zero, então o nosso gráfico terá essa cara aqui. Se o a for menor que zero, então o nosso gráfico terá essa carinha aqui, ó, com a concavidade voltada para baixo. Além de determinar se a concavidade é voltada para baixo ou para cima, o coeficiente, né, o parâmetro a, ele também determina, pessoal, a abertura aqui da nossa parábola, tá? Veja só, quanto maior o valor de módulo dele, módulo porque se fosse menos 4 eu também consideraria o valor absoluto, o 4, tá? Então quanto maior o valor absoluto aqui no caso do a, mais apertada, vamos dizer assim, né? Mais achatada
seria a nossa parábola. Quanto menor, olha só, nesse caso aqui, ó, o gráfico aqui que está de roxo, o A vale 1. Então, maior é a sua abertura, ok? Eu peguei duas funções para a gente comparar. Veja bem, quanto maior o valor do módulo do coeficiente A, menor será a distância entre os pontos A e B, como mostra o exemplo da imagem a seguir. Então, olha só, eu peguei a função 4x² menos 2, olha como ficou o gráfico. Ele ficou, vamos marcar aqui o ponto A e um ponto B. Olha a distância entre o ponto A e o ponto B, que são as raízes, né? Que nós vamos aprender na próxima aula. Olha como ficou mais apertadinha, vamos dizer assim, né? Agora, aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, de azul, de roxo aí, na tela de vocês, o A vale apenas 1. Então, essa distância entre A e B, entre as raízes aqui no caso, tá? A sua abertura é maior. Então, se nós fizéssemos aqui, por exemplo, uma outra função qualquer, onde o A fosse 7x², por exemplo, o A fosse 7, então essa parábola ia ficar mais ainda perto o valor do A e do B, ela ia ficar mais achatada, vamos dizer assim, ok? Bom, partindo agora para o coeficiente C, para o parâmetro C, né, que é aquele número que vem sozinho, aquele número independente, que é no nosso caso aqui da nossa função que nós vamos pegar como exemplo, seria o 1, o que ele vai nos mostrar? Veja só, o coeficiente C de uma função do segundo grau está relacionado ao ponto de encontro da parábola com o eixo y. Então, pessoal, esse valor aqui, ó, né, o nosso A vale 2, então a gente já sabe que a concavidade é voltada para cima. O nosso B vale menos 4 e o nosso C vale 1. Esse valor de C, esse 1, ele mostra exatamente onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Olha aqui, ó. Se nós fizermos o gráfico dessa função aqui, ó, 2x² menos 4x mais 1, com certeza o gráfico vai interceptar o eixo y nesse ponto aqui. Que ponto? O ponto 0 para x e 1 para y. Ok? Peguei mais um exemplo aqui para vocês, ó. Veja só. x² mais x menos 6. Então, o A vale 1, o B também vale 1 e o C vale menos 6. Então, eu já sei que o gráfico vai interceptar o eixo y no ponto 0, menos 6. Ok? Então, o C, ele mostra onde intercepta o eixo y. Professor, e o parâmetro B, né? E o coeficiente B, será que ele nos mostra alguma coisa? Dificilmente você vai achar em algum livro, tá bom, pessoal? Mas o B, esse parâmetro B, ele tem uma relaçãozinha assim, tá? O B é o seguinte, quando ele for negativo, o gráfico ele vai interceptar o eixo y quando ele estiver descendo, vamos dizer assim, tá? Quando ele estiver na descendência, quando ele estiver diminuindo aqui, ó, antes de fazer a voltinha aqui, que vocês vão aprender na próxima aula, que esse aqui é o vértice da parábola, tá? Toda parábola, então, ela desce, depois sobe, ou ela sobe, depois desce. Então, ela tem um ponto aqui, tá? Que é um ponto muito importante, que é chamado vértice da parábola. Mas veja só, então, o que mostra o B? O B, ele vai nos mostrar se ele intercepta o eixo Y, eu já sei que é no 1, tá? No ponto 0,1. Mas ele intercepta descendo, ou poderia ser assim também, né? Na hora que estiver subindo. Então, como o B é negativo, você já vai saber que ele vai interceptar descendo, ó. Pode ver aqui, ó, tá? Que hora que está descendo o gráfico, tá? Quando ele está descendo, ele intercepta o eixo Y. Diferente desse aqui, né? Veja só, ó. Quanto vale o nosso B aqui? Não vale 1? Não é positivo? Então, olha o que acontece. O gráfico desce, tem o seu vértice. Quando ele está subindo, quando ele está crescendo aqui, né? Quando ele está aumentando, ele intercepta o eixo Y, ok? Então, se o B é maior que 0,
ele vai interceptar o gráfico ainda descendo, ok? Quando B é menor que 0, ele vai interceptar o gráfico, pode ser com a concavidade voltada para baixo também, não pode? Então ele vai interceptar o gráfico ainda subindo. Ok, pessoal? Vamos fazer um teste para ver se vocês entenderam. Olha só, esse exercício aqui, esse teste, ele fala assim, ó. A representação cartesiana da função y(ax² mais bx mais c, quer dizer, uma função do segundo grau, é a parábola abaixo. Então ele fez um esboço de um gráfico aqui, ó. Tendo em vista esse esboço aqui do gráfico, o que eu posso determinar? Em cima dos seus parâmetros, né? Em cima dos seus coeficientes, sem ter valor nenhum. Vamos lá. O que nós aprendemos? Veja só, a concavidade é voltada para baixo, ok? Então o A, eu já sei que vai ser menor que 0. O gráfico, ele está subindo, subindo, né? Antes de encontrar aqui o seu vértice, ele intercepta o eixo Y. Então ele intercepta o eixo Y ainda aumentando, né? Ainda na crescente. Então o meu B também é maior que 0. Outra coisa. Veja que aqui, ó, é o eixo X e aqui é o eixo Y. Aqui é o nosso início, né? A nossa origem do plano cartesiano. Se ele interceptou o eixo Y acima do 0, então isso quer dizer, por exemplo, aqui poderia ser o número 1, número 2, enfim, está para cima, né, aqui do 0. Então, com certeza, o C também é maior que 0. Então, qual é a alternativa que vai melhor representar esse gráfico aqui? A menor que 0, então a letra A já não é, né? Porque aqui, ó, a letra A está dizendo que o A é maior que 0, então a letra A não é. A B também não. A E também não. Fica só a C e a D, ok? Bom, mas eu sei que o B é maior que 0. Tanto na letrinha C, na alternativa C, quanto na alternativa D, o B ainda é maior que 0, então ainda pode ser as duas. O que vai me determinar é o valor do coeficiente C, né? Do parâmetro C. Como eu sei que ele é maior que 0, então com certeza essa alternativa C não é, me restando apenas a alternativa D é a correta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos trazer um pouquinho mais sobre função do segundo grau, falando sobre as raízes, né? E até uma próxima aula. Um grande abraço e até logo.